Segundo Samuel, capítulo 21, um texto muito conhecido, e eu quero ler com vocês. Vamos juntos? 3, 2, 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Quanto tempo, gente? 3 anos. E juntos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa da casa de Saul. Meus irmãos, senhoras e senhores, todos quantos me ouvis aqui nessa noite, eu quero em breves palavras trazer essa reflexão bíblica do coração de Deus para os nossos corações aqui nessa noite, em especial o coração das irmãs, das servas de Deus, que reunidas estão para louvar ao Senhor aqui nessa noite. Sabe, irmãos, eu estive pensando durante todo esse dia sobre esse processo glorioso que está acontecendo, sobre o empoderamento, se assim podemos dizer, empoderamento feminino. Ou seja, o poder que as mulheres estão tomando sobre si, ou estão assumindo sobre si nesses últimos anos. É muito interessante ver como essa revolução está acontecendo muito rapidamente, e as mulheres estão tomando posições que já poderiam terem tomadas há muito tempo. Eu fico pensando que em 1973, veja, 40 e poucos anos atrás, minha mãe precisou trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Eu disse isso aqui um dia para vocês. E foi arrumar serviço numa empresa aqui em São Paulo, ali no Ipiranga. E o meu pai, enquanto esposo, teve que assinar, fazer uma carta de próprio punho, assinando e autorizando mamãe a ser funcionária daquela empresa. Eu estou falando de 45 anos atrás. Hoje nós temos mulheres sendo executivas, diretoras, fazendo parte do alto escalão de empresas. Hoje nós temos mulheres tomando conta de trabalhos que anteriormente eram só os homens que tomavam. E trabalhos que têm dado muito certo, não é verdade? Onde elas estão dando muitos resultados. E nós estamos vendo a crescente demanda de trabalhos na área feminina, porque a capacidade das mulheres tem sido tremenda, de forma a alcançar posições que anteriormente eram apenas ocupadas pelos homens. Eu já disse a vocês também que há uns 5 anos atrás, hoje já não é surpresa, mas uns 5, 6 anos atrás, eu voei de São Paulo para Campo Grande, e na metade do caminho veio uma voz da cabine, uma voz feminina lá da cabine do avião. Aqui quem fala é a piloto fulano de tal, primeiro oficial, enfim, desse voo. Estamos voando a tantos mil pés, estamos numa velocidade X, o clima lá fora é tanto, e chegaremos tal hora e tantos minutos lá em Campo Grande. Eu vi que um começou a olhar para o outro assim, né? Um olhou para o outro, como quem diz, uma mulher pilotando o avião. E eu confesso para vocês que eu não fiquei com medo, eu fiquei com pavor. E eu tinha pedido para Jesus, sempre quando entro no avião, eu falo: Senhor, coloca a sua mão aqui para segurar esse avião. E naquele momento eu disse: coloca as duas, Senhor, pela tua misericórdia. Irmãos, e vou falar para vocês, besteira minha, o avião pousou assim tão macio, que tem piloto que não pousa o avião cai, bate no chão assim, mas pousou tão macio, todos aplaudiram. E eu tive vontade de ir lá na cabine para ver quem era e dar um parabéns para ela, mas fiquei com vergonha. E assim, eu vi naquele dia realmente o quanto Deus está dando a capacidade, né, para que as mulheres possam exercer posições. Até pouco tempo atrás nós tínhamos aqui no Brasil, como a primeira mandatária, ocupando o mais alto cargo executivo da nação, uma mulher. E nós temos várias delas ocupando posições de destaque. Gente, o que é isso? Na verdade, a minha preocupação e a minha fala com vocês hoje é uma única. Ao passo que as mulheres alcançaram uma visão de libertação, por assim dizer, e ocuparam o espaço que sempre deveriam ter, a impressão é que elas começaram a ter uma competição, a competir com os homens. Ao passo que aumentou a liberdade das mulheres, aumentou o número de homicídio, de morte de mulheres. E o número foi tão grande que teve que buscar um nome para se dar esse tipo de morte: feminicídio. Homem que mata a mulher simplesmente pelo fato de ser mulher. Então o que acontece? Não há necessidade de haver um confronto,
não há necessidade de haver uma disputa, até porque qualquer homem que for disputar com uma mulher, ele vai perder, porque ela tem uma capacidade muito para além, uma capacidade de muita resistência que Deus deu à mulher. Nós temos algumas escolas bíblicas de tradição bem antiga, que os meninos, quando vão se referir a Deus, eles se referem assim: vamos agradecer a Deus, porque ela me guardou, ela me abençoou. Se refere a Deus como ela. Aí logo outros meninos dizem assim: não é ela, é ele. Ele, Deus me abençoou. Então muitos de nós crescemos imaginando que Deus é homem. Deus não é homem, e também não é mulher. Você entendeu? Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. Ele não é homem nem mulher. Ele tem em si parte que ele deu para o homem, e ele tem em si parte que ele deu para a mulher. Ora, isso é muito interessante nós pensarmos nisso, porque nós vamos encontrar na Bíblia alguém se referindo a Deus como ele, como sendo o sexo feminino, Hakadosh Baruhu, ou seja, ele, o Todo-Poderoso. Mas também vamos encontrar versões femininas, como quem diz: Deus é a glória, Deus é a santidade. No termo feminino, nós vamos encontrar tantos outros termos. El Shaddai, que é um nome feminino. El Shaddai quer dizer seios, e um dos nomes de Deus é Shaddai, ou El Shaddai, que quer dizer seios. Então Deus, ele tem tanto vamos dizer assim, o lado feminino como o lado masculino. Então o que Deus é? Deus não é homem nem mulher, ele é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque se você pensou que Deus era um velho, barbudo, careca ou cabeludo, parecendo um Papai Noel, então você se enganou, porque Deus não é homem nem é mulher, ele é Deus. Ele é Deus. Quem entendeu, diga amém. Ele é Deus. Então, gente, o que acontece? Tem um texto muito interessante, eu queria que alguém colocasse antes de eu comentar o texto que li. Coloca para mim, por gentileza, 19 de Êxodo. Olha que interessante. 19 de Êxodo, versículos 1, 2 e 3, se não estou enganado. E eu quero ler com vocês, só para você ver que interpretação interessante sobre esse texto. Coloca o 3 para adiantar. Coloca o 3. Olha lá, vamos juntos, 3, 2, 1. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás. Todos, falarás o quê? Depois da vírgula. Parece uma redundância. Quem não conhece, pensa que o autor está fazendo uma redundância, porque a casa de Jacó e os filhos de Israel não é a mesma coisa? Hipoteticamente sim, só que não. Os nossos sábios, os exegetas interpretativos e os melhores vão dizer que quando Deus fala nesse termo, fala a casa de Jacó, ele está se referindo às mulheres, e aos filhos de Israel, aí sim, aos homens. Então quando você observa que Deus deu o compêndio de leis, deu a Torá, deu os mandamentos, Deus deu às mulheres, para que elas pudessem então guardar e reproduzir. Isso faz parte de uma lógica, pastora Edna, a senhora que regalou os olhos para mim. Isso faz parte de uma lógica. Por quê? Porque de todos que saíram do Egito, nós vamos imaginar, em pregações que ouvimos, que apenas 2 entraram no Egito, em Canaã, porque Deus os matou todos. Quer dizer, então vamos entender, dos que saíram do Egito, aqueles homens que saíram do Egito, Deus precisou matá-los. Os filhos que nasceram no deserto, Deus os deixou entrar. Apenas Josué e Caleb, que foram os que saíram lá do Egito, Deus os deixou entrar. Mas a história diz para nós que as mulheres que saíram do Egito, Deus não as matou. Elas também entraram em Canaã. E por que entraram? Porque quando teve aquele movimento do bezerro de ouro, que Moisés estava lá em cima falando com Deus, e todos se rebelaram contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, as mulheres não se envolveram. As mulheres não se envolveram com o paganismo, com a idolatria, e ficaram firmes, confiantes na palavra de Deus. Moisés vai descer. Se ele não veio ainda, porque Deus tem algum mistério aí, Deus está falando com ele, mas nós vamos esperá-lo, porque ele vai voltar. E mais do que isso, as mulheres foram responsáveis por salvar os israelitas lá do Egito. Você lembra de Sifrá e Puá, que é um codinome dado a 2 mulheres, que se você buscar, você que gosta de pesquisar, você vai ver que Sifrá e Puá nada mais era do que a mãe de Miriam e Miriam, Joquebede e Miriam, eram as 2 mulheres que trabalharam como chefe da casa
das parteiras, e o rei deu ordem para matar os meninos, e elas não mataram, elas salvaram aqueles meninos. Os meninos que eram para serem lançados no Nilo, aquelas mulheres não lançaram. Então, pelo mérito delas, que resolveu obedecer a Deus e não ao rei, Israel foi salvo das garras de Faraó. E Deus, como gratidão às mulheres, as deixou entrar na terra de Canaã. Quem entendeu pode glorificar o nome do Senhor. Então, alguém que não entende a Bíblia, olha para a Bíblia e pensa que Deus é um Deus machista, porque às vezes a mulher é subjugada, porque às vezes a mulher não aparece. Obviamente que a tradição tinha uma cultura, e naquela cultura bíblica, mulher não estudava. Quem estudava eram os meninos. As mulheres iam aprender o serviço de casa, para replicar para as demais gerações. Então as mulheres não estudavam, para você ver como elas eram segregadas na cultura. Quando via o censo, o IBGE da época, não contabilizavam as mulheres e nem as crianças. Então elas tinham um certo desprezo pela sociedade da época, mas Deus nunca as desprezou. Deus sempre se utilizou do ministério feminino, e Deus sempre quis que elas fizessem a parte que lhes cabe. Só que com o passar do tempo, então, as mulheres foram entendendo isso, e isso é maravilhoso. Eu tenho uma história que é uma história linda, de uma senhora, eu falei sobre ela um dia, chamada Sarah Schmiller, no ano de 1907, na Cracóvia, na Polônia, naqueles países da cortina de ferro, na antiga União Soviética. Essa mulher, serva de Deus, resolveu abrir a primeira escola bíblica para mulheres. Em um mundo ortodoxo, em um mundo machista, em um mundo onde as mulheres não tinham vez e nem voz, essa mulher, Sarah Schmiller, se levantou e abriu a primeira escola. Estou vendo ali a missionária Sarah, né, olhando para mim, é o seu nome, a sua xará. Então essa Sarah Schmiller abriu a primeira escola bíblica, de cursos bíblicos para mulheres, o que gerou uma confusão, o que gerou um desprezo pela liderança da época, o que gerou um inconformismo. Como se pode, porque quem estuda são os homens, mulheres não estudam, e agora essa mulher vai abrir essa escola, e ela começou a ser instrumento de Deus, a ensinar outras mulheres a Bíblia, a palavra de Deus, ao passo que grandes líderes da época se renderam a ela. E na antiga União Soviética, antes dessa mulher morrer, Sarah Schmiller, ela fundou 248 escolas apenas para mulheres, estudando a Bíblia, aprendendo a palavra, rompendo com a tradição e sendo instrumento nas mãos de Deus para uma geração que estava com os olhos tapados à palavra de Deus. Olha que coisa impressionante. E eu vejo Deus usando a capacidade das mulheres para levar a palavra, e isso me encanta. Então, quando me preparava para esse momento dessa noite, para falar para as senhoras, o meu coração então entrou em ebulição ao ver a grandiosidade que vocês representam para Deus e representam para nós. E muitas de vocês não conseguiram ainda descobrir o potencial que Deus colocou nas mãos de vocês. Sifra e Puá, elas obedeceram a Deus e não ao rei. Gente, quem é que desobedece rei? Palavra de rei é palavra de rei, palavra dada, palavra cumprida. Se não obedece, vai morrer. E diz a Bíblia que elas resolveram, elas decidiram, diga se pode, decidiram obedecer a Deus. Diga e não ao rei. Diga e salvou os meninos. Diga, salvou uma nação inteira. Isto que era para ser morta, a capacidade daquelas duas mulheres e a coragem delas salvou uma geração inteira. E é isso que Deus está querendo fazer, usar a sua capacidade, porque tem uma outra geração sendo perseguida por outro faraó, que é o faraó moderno, e Deus está querendo usar muitas mulheres aqui para salvar essa geração. Dito isso, eu volto ao texto. Quando um dia Josué foi surpreendido por um povo com sandálias velhas, roupas rasgadas, pão mofado sobre os jumentos, dizendo: nós viemos de longe, porque ouvimos falar que o Deus de vocês é um Deus poderoso. Ouvimos falar que vocês vão conquistar Canaã, e Deus deu Canaã para vocês. E os nossos líderes, os nossos maiorais, nos mandou vir aqui para sermos servos de vocês.
Esse povo se chamava gibeonitas, era vizinho de Israel. Só que Josué não os conheceu. Eles se fizeram passar como nômades, como pedintes no deserto. Então Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Bom, entraram na casa de Deus. Eles não eram da casa de Deus, nós lemos o texto. Eles não eram israelitas. E quando Josué descobre, através dos seus assessores, dizendo: não, eles não são de longe, eles são vizinhos, eles moram aqui em Canaã mesmo. Então Josué foi falar com eles, e eles se renderam dizendo: é porque nós ficamos sabendo que o Deus de vocês vai colocar vocês em Canaã, e nós ficamos com medo de vocês nos destruírem, nos matarem. Então nos fizemos passar como povo do deserto, porque não queríamos ser mortos, queremos ser servos de vocês, e desse Deus todo-poderoso que é o Deus de vocês. Então Josué não os matou, Josué não os perseguiu, deixou eles morando junto na casa de Deus. Foi uma aliança, Deus honrou a aliança que Deus fez com os gibeonitas. O tempo passou, ouça-me, o tempo passou. Diga se pode, o tempo passou. Diga se pode, o tempo passou. Obrigado, não é fácil esperar o tempo passar, mas enquanto o tempo passa, muitas coisas boas acontecem. Enquanto o tempo passa, as máscaras caem, e nós conhecemos quem é o verdadeiro e quem é o falso. Enquanto o tempo passa, as feridas são curadas, são saradas, e nós voltamos a respirar saúde. Enquanto o tempo passa, passamos a obter respostas que não tínhamos no passado, e passamos a obtê-las no tempo presente. Não é fácil esperar a ação do tempo, mas enquanto o tempo passa, algumas coisas boas acontecem. O tempo passou, lá no tempo do reinado de Saul. Saul agora era rei sobre as 12 tribos de Israel. E um belo dia, Saul amanheceu no seu palácio, deu aquela espreguiçada sarada, abriu a cortina, olhou pela janela. Primeiras pessoas que ele enxergou do lado de fora do seu palácio foram os gibeonitas. Esses que enganaram Josué, e que Josué deixou ficar, fez uma aliança com eles. Deus permitiu essa aliança. Saul olhou e disse: eu não fui com a cara desses gibeonitas, e eu vou acabar com eles. Pegou a flecha, matou o gibeonita, chamou os seus soldados, mandou matar os gibeonitas, e foi arrasando com esse povo, de sorte que sobrou pouquíssimos, porque correram. Então Saul tentou exterminar esse povo, e Josué havia feito um pacto, uma aliança com esse povo, e Deus havia selado aquela aliança. Deus não gostou da atitude de Saul ao quebrar a aliança. Cuidado com você que gosta de quebrar a aliança, porque Deus contempla as alianças. Vou repetir: Deus contempla as alianças. Cuidado você que gosta de quebrar alianças. Então de repente, irmãos, aquele povo agora começa, os que restaram, começa a lamentar. E Deus não gostou, e Deus se levantou e agiu. Se levantou por minha conta, porque não estava deitado nem sentado. Ou seja, Deus começou a agir. Então Deus fechou os céus. Saul então sai do governo, Saul morre, Davi vai para o trono. E quando Davi está governando, Deus fechou os céus e ficou 3 anos sem chover. Quantos anos? Você sabe o que é 3 anos sem chuva? Não tem plantação, não tem colheita, não tem comida, irmão, não tem água, há uma seca terrível. Aí vem a pobreza, 3 anos sem chuva não é fácil. E a miséria começou a tomar conta, e Davi ora daqui, ora dali, Davi busca solução aqui, busca solução ali, e nada se resolve. Um dia Davi fala com Deus: Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Ou o que o Senhor está nos punindo? Porque não vem chuva? 3 anos já. Deus disse: eu tranquei os céus e não mandei chuva, porque eu não gostei da atitude de Saul, que quebrou uma aliança de Josué entre os gibeonitas, e ele matou os gibeonitas. Quando Davi ficou sabendo, meu Deus do céu, que barbaridade foi essa que o meu antecessor fez? Eu preciso corrigir isso. E então Davi, muito inteligente como era, Davi procura os gibeonitas que restaram no seu reino, e disse: olha, eu quero saber como resolver isso. Eu quero saber como pagar a morte dos seus compatriotas, como resolver essa questão. E eles disseram: nós não queremos ouro. Os gibeonitas disseram: não queremos prata, nós não queremos a morte de ninguém aqui de Israel. Agora nós ficamos sabendo que tem gente da casa de Saul que quase exterminou o nosso povo.
E tem gente da casa dele que está vivo ainda. Então nós queremos pelo menos 7 homens da família de Saul, para nós enforcarmos aqui em praça pública, e assim teremos vingado a morte do nosso povo. Ora, irmãos, Davi não gostou disso, não queria isso. Mas 3 anos sem chuva, a economia veio à bancarrota, a miséria tomando conta. Davi precisava resolver. Então foi lá em busca dos 7 homens. 5 deles eram filhos de Merabe, filha de Saul. E 2 deles, filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul. Então o rei mandou pegar esses 7 meninos e entregou para os gibeonitas, que os levou ao monte, ali na cidade mesmo, e à vista de todos que puderam participar, enforcou esses meninos, que nada tinha a ver pela decisão do pai, que não tinham culpa pela decisão desastrosa, inconsequente do avô Saul, do pai Saul. Aqueles meninos e a mãe deles, que culpa não tinha pelo orgulho, pelo egocentrismo, pelo desequilíbrio mental e moral que veio sobre Saul, a ponto de quebrar uma aliança. E agora precisa ver os seus filhos serem mortos em praça pública por conta da inconsequência do pai e do avô. Não foi fácil para Merabe e não foi fácil para Rispa, ao ver os seus 2 únicos filhos sendo mortos. Rispa não tinha culpa, os meninos muito menos, mas ela teve que ver os seus 2 únicos filhos sendo enforcados em praça pública. E a história registra um fato interessante, que me chama sempre a atenção, que foi o de Rispa, que depois que mataram os meninos, ela pediu os corpos deles, e disse, não, eu quero ficar perto deles, e segurou o corpo dos meninos, e fez uma pequena tenda, uma pequena cabana, com um tecido de silício, diz a história, sobre uma pedra, e ficou ali, de um lado o corpo de um menino, do outro lado o outro corpo do menino, e aqueles meninos mortos, cheirando mal, entrando em estado de putrefação, e aquela mulher ficou ali, diz a Bíblia, durante 6 meses. Quanto tempo? Quanto tempo? Quando os urubus, quando as aves vinham para comer os corpos apodrecidos dos seus filhos, porque estava fedendo, ela não deixava, espantava as aves. Quando os bichos noturnos vinham para comer a carne estragada dos seus filhos, ela não deixava. Imagina você, o mau cheiro, o odor horrível que aqueles 2 corpos exalavam, produziam, e aquela mulher ali o tempo inteiro, não saio daqui enquanto Deus não fizer justiça, porque eu não tive culpa da quebra dessa aliança, meus filhos não tiveram culpa da quebra daquela aliança. E todos que passavam olhavam para Rispa. Rispa não gritava, Rispa não falava mal do rei, Rispa não falava mal de Deus, ela apenas chorava, ela apenas lamentava, ela apenas curtia a morte dos seus 2 filhos, porque ela sabia que falar não resolvia, e ela sabia que falar mal do rei não resolvia, ela sabia que criticar Deus muito menos. Então ela silenciou e ficou com aquele grito atravessado na sua garganta. Até que um dia, 6 meses se passaram, então alguém passou por ali e reconheceu Rispa, e ao ver aquela situação dramática, caótica, triste, lamentável, então anunciou o rei, e o rei disse, manda vir aqui. Mandou buscar Rispa e a levou para o palácio. E a levou para onde? E a levou para onde? Depois de 6 meses debaixo de sol. Então agora foi convidada a vir para o palácio. Contou a história para o rei. O rei se sensibilizou, mandou que pegasse o corpo dos 2, os restos mortais dos 2 filhos dela e dos 5 filhos de Merabe, e enterrasse junto a Saul, junto a Jonatas, que foi um amigaço de Saul, filho de amigão de Davi, né? Filho de Saul, que era o Jonatas. Mandou que sepultasse dignamente. E agora Rispa passa a viver no palácio. E se você observar o texto com muita calma, você vai ver na sequência que quando o rei toma essa decisão, a chuva desceu. Diga, a chuva desceu. Diga se pode, a chuva desceu.
desceu. Por quê? Porque a justiça foi feita. E aquele grito atravessado na garganta de Rispa durou 6 meses. Mas naquele dia que ela chegou no palácio, ela pôde abrir o seu coração, ela pôde abrir a sua boca, ela pôde soltar aquele grito de angústia atravessado na sua garganta durante 6 meses. Foi ouvida e Deus mandou a chuva e a prosperidade voltou a reinar em Israel, porque a justiça foi feita. Sabe, irmãos, é esse empoderamento, é essa atitude nobre desta mulher que deixa um exemplo para as demais mulheres. Ela não abriu mão da maior missão que ela recebeu, que foi a missão de ser mãe. Mesmo depois de mortos, ela cuidou dos filhos para não deixarem as aves cuidar. Esta é a mais nobre missão que uma mulher pode receber, é ser parceira de Deus no cuidado dos filhos, no cuidado da família. Com esse empoderamento e esse crescimento e esse avanço feminino de mulheres ocupando os mais altos cargos da nação, isso é muito bonito, isso é muito lindo, mas não pode se esquecer da primeira e maior e mais nobre missão feminina, que é ser parceira de Deus no cuidado, na criação dos filhos, porque os filhos também são de Deus. É não abrir mão deles por ocasião alguma, é não abrir mão deles por qualquer gesto, é não abrir mão deles por nada, porque eles são de Deus em primeiro lugar, e depois Deus confiou a vocês. Esta é a mais nobre missão que estas mulheres receberam, a missão de serem sócias, parceiras de Deus na educação dos filhos. Então, se eu falo para alguma mulher aqui que porventura se sente um tanto menosprezada porque não teve condições de cursar uma faculdade, de fazer um curso superior, de fazer uma graduação, pós-graduação, se eu falo para alguém que se sente um tanto menosprezada porque não sabe dirigir, não tem carta de motorista, porque não é uma executiva, porque não é bilíngue, porque não sabe falar 2 idiomas, porque não consegue ocupar os mais altos cargos na sociedade, eu quero lhe dizer que você deve tranquilizar o seu coração, porque você tem a mais nobre missão que Deus deu a uma mulher, que é gerar filhos, que é cuidar dos filhos, que é cuidar do marido, que é cuidar de um lar e que é honrar a Deus e representar Deus aqui nessa terra. Quem está entendendo essa palavra e pode glorificar o nome do Senhor, agradeça a Deus, porque você é detentora de uma nobre missão que Deus deu a você. Cuide dos filhos, zele por eles, porque os urubus, as aves noturnas da atualidade, estão aí perseguindo os nossos filhos, através da internet. É pedofilia. Essa semana foram presos 30 ou mais pessoas no Brasil, dentre outras, pessoas de nomes e renomes, envolvidas com pedofilia. Que algo nojento. Que doença é essa que a pessoa sente um prazer sexual com uma criança de 2 anos, de 3 anos, com um bebê recém-nascido? Isso é uma atrocidade. São os urubus dessa época querendo roubar os nossos filhos. São as aves noturnas, através de sites de internet que são sites pornográficos, que querem roubar não apenas o corpo, mas a mente e a moral dos nossos filhos. Então cadê as rispas desse tempo que se assenta no meio dos seus filhos e diz: aqui não, esse aqui foi Deus que me deu, aqui não, esse aqui foi Deus que me deu, custe o que custar, eu não vou abrir mão deles, porque foi Deus quem me deu. Então Deus está querendo levantar uma nova geração de rispa que não abra mão da sua maior missão. É uma missão nobre, pastor Domingos, pastor Ivan, Cosma, uma missão nobríssima, maravilhosa. Eu vou encerrar, o horário foi embora, mas eu sinto Deus aqui de uma forma tão tremenda e maravilhosa. Eu não quero me esquecer nunca de uma cena, quase 40 anos atrás. Eu fui vizinho de uma pessoa que era crente e que frequentou a igreja conosco.
Em um dado momento, aquele menino alcançou a sua idade, tinha mais ou menos a minha idade, 12, 13 anos, resolveu não ir mais para a igreja. E começou a achar que era dono do seu nariz. E o grande problema é esse, é quando a gente começa a achar que somos dono do nosso nariz, que podemos fazer o que queremos. Desrespeitamos pai, mãe, pastor, avó, padre, todo mundo. Achamos que somos dono do mundo, somos capazes de tudo. Isso é um caminho muito perigoso. E esse menino, ele se enveredou por esse caminho, pelo caminho das drogas. E nós dávamos conselhos, visitávamos a igreja. E não queria mais saber da igreja, não queria mais saber de cantar com os jovens. Passou a ser um usuário de drogas. Mais do que isso, passou a ser agora um traficante de drogas. Mais do que isso, agora passou a ser um chefe de quadrilha, perigosíssimo. Homens e recrutando outros jovens e homens e meninas à sua volta. E ele era temido pelas demais quadrilhas, pelos demais chefes de tráficos que havia em outros lugares. Crente, a mãe pedindo oração na igreja, quando encontrava com a gente, ore pelo meu filho, eu sei que Deus pode trazê-lo de volta. Enfim, a mãe nunca desistiu. E eu me lembro que um belo dia estava voltando para casa, ouça-me, eu encerro aqui. Um belo dia estava voltando para casa e estou avistando na rua, na direção de casa, onde morava, uma confusão de gente. E logo perguntei para alguém o que foi. Parece que assassinaram alguém ali. Polícia, aquele movimento, curiosos. E eu também curioso, igual dos demais, me aproximei. E quando me levantei entre os pés para observar entre os ombros das pessoas que lá estavam, quem é que eu vejo estirado no chão? Carlinhos. O sangue correu. Uma gangue rival surpreendeu o temido e o matou. E naquele momento que eu cheguei, eu vi quando a mãe de Carlinhos, serva de Deus, correu, ficou sabendo que ele havia sido baleado. Meu Deus, o meu filho, pelo amor de Deus, não deixe meu filho morrer. E veio em meio àquela situação, um policial estava ali cuidando do corpo até chegar as demais autoridades. E ela veio, e eu me lembro como se fosse hoje, pastora Raquel. Ela encangou, como se monta num cavalo, em cima do filho, deitado no chão morto, o sangue jorrando. E ela deitou e colocou a boca, o nariz sobre o nariz de Carlinhos, os olhos sobre os olhos de Carlinhos, cheio de sangue, morto, dizendo: meu filho, tanto que eu falei, tanto que eu avisei, tanto que eu te pedi, e você não me obedeceu. Eu sabia que isso ia acontecer, mas por que você fez isso? Você que é o meu filho querido. E o policial, quando viu, disse: senhora, dá licença, só não pode ficar em cima não. Todo mundo aqui sabe que ele não prestava, era um ladrão, matou muita gente. E naquele momento, eu olhei para os olhos daquela mulher, olhando para o policial, missionária Val, e eu vi no olhar daquela mulher um olhar que eu não quero me esquecer nunca mais. Eu vi o olhar de Deus nos olhos daquela mulher, olhando para aquele policial e dizendo assim: você fala assim, policial, porque não é o seu filho, porque você não carregou no seu ventre 9 meses, porque você não deu de mamar, porque você não cuidou, é por isso que você fala assim. Ele saiu de dentro de mim, é o meu filho, eu cuidei dele até o último momento, e não é agora que ele morreu e nessa condição que eu vou deixar de amá-lo. É o meu filho querido que Deus me deu. Eu nunca quero me esquecer daquele olhar e daquelas palavras, porque eu vi os olhos de Deus naquela mulher. Sabe por quê? Existem dezenas e centenas de pessoas olhando para mim e para você, dizendo: não vale nada, não presta. E Deus está dizendo: é meu, o meu filho pagou o preço, derramando sangue na cruz, por ela e por ele. E é por isso que eu não abro mão. Quem pode adorar o nome do Senhor nessa noite? Deixa eu ver, vamos encerrar assim, ó. Você vai sair do seu lugar e você vai representar Deus aí agora. Você vai representar quem? Representar quem? Você vai abraçar quantas pessoas você conseguir, cantando e abraçando, e vai dizer assim, ó: tem coisa nova chegando. Vamos lá? Pode continuar. Nós vamos encerrar assim, abraçando os irmãos e as irmãs, confraternizando por esse tempo profético de Deus. Agora, pode sair do seu lugar, vai lá. Pode ir, pode ir. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas tem coisa boa chegando.
acontecendo. Deixa Deus renovar, deixa Deus fazer. Solta o grito que estava preso. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Eita, Deus lindo. Acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Continua, não para não. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e também Salvador Jesus o Cristo, as doces e eternas consolações do seu Espírito esteja com todo o povo de Deus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Continue cantando, pode continuar cantando aí. Deixa Deus fazer.